A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 43 anos. O principal suspeito do homicídio é o enteado da vítima de 18. Ele foi preso pela GCM. Vamos saber atualizações deste caso? Leonardo Ribeiro, o que aconteceu, hein? Boa tarde. Boa tarde para você também, Rômulo. Boa tarde especial para você que está aí acompanhando o nosso jornal. Pois bem, um jovem de 18 anos acabou matando o companheiro da sua mãe. O motivo? Ele não gostou nada da discussão que os dois estavam tendo dentro da própria casa dela. Logo após essa discussão, ele pegou uma faca, foi até o bairro Popular, encontrou com esse homem e desferiu vários golpes. Segundo o delegado Adelso Candeu, aproximadamente 6 facadas que ele deu nesse homem que veio a falecer. Quem vai nos contar todos os detalhes para a gente entender melhor esse caso é o delegado Adelso Candeu. Vamos conferir. O Waterloo, a vítima, ele passou o dia de sábado todo bebendo. Até que, por volta de 3 horas da manhã, a esposa dele resolve buscá-lo no bar onde ele estava. Ela pega ele, consegue arrastá-lo para casa, mas ele insiste em retornar para o bar. Ela tenta evitar, mas ainda assim ele quer voltar para o bar, isso é 3 horas da manhã. Essa tentativa dele de voltar a beber 3 horas da manhã, já completamente embriagado, faz com que eles tenham um atrito. E nesse momento, o filho dessa mulher, o enteado do Waterloo, chega em casa e vê ele em conflito com a mãe. Por essa razão, ele passa a defender a mãe e o Waterloo passa a investir sobre ele, sobre esse garoto de 18 anos, o Carlos. Os dois têm uma confusão, se envolvem ali em uma via de fato. O Waterloo acaba, de fato, com porte físico maior, acaba agredindo o Carlos, esse menino de 18 anos. E esse menino de 18 anos se desvencilha do Waterloo, consegue apanhar uma faca e, nesse momento, o Waterloo já está do lado de fora de casa. O garoto com a faca tenta sair, a mãe tenta impedir, mas ele insiste em sair, extremamente revoltado com as agressões que sofreu, com as agressões que a mãe sofreu. Ele consegue se desvencilhar da mãe e consegue, com a faca na mão, investir contra o Waterloo. Nesse momento, o Waterloo, vendo que ele está com a faca, tenta obter uma distância dele, mas não consegue. Ele é alcançado na Praça do Bairro Popular, e na Praça do Bairro Popular os dois entram em luta corporal, e o Carlos, com a faca, acaba atingindo o Waterloo algumas vezes. O Carlos não tem nenhum antecedente criminal, ele tem 18 anos e foi a primeira ocorrência dele. Já a vítima, o Waterloo, tinha em sua ficha criminal 2 homicídios. A mãe dele, em oitiva aqui, mulher do Waterloo, diz que viu pelo menos 6 golpes de faca, 5 ou 6 golpes de faca. O Carlos foi preso em flagrante, confessou o crime. A justiça vai definir se pode existir uma eventual legítima defesa, um homicídio privilegiado ou algo nesse sentido. Por enquanto, ele permanece preso. Fato curioso. O Waterloo tem 2 homicídios, um praticado no Pará e outro praticado na cidade de Rio Verde. E esse homicídio praticado em Rio Verde há 3 anos atrás foi exatamente na Praça do Bairro Popular, o mesmo local onde ele foi esfaqueado e morto nessa ocasião. Pois é, Rômulo, uma coincidência, né? Esse homem de 43 anos cometeu um homicídio há algum tempo atrás nessa praça e agora ele veio a falecer nessa mesma praça. Esse jovem de 18 anos, Rômulo, agora está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Pelo que a gente entende, né, um pouquinho de acompanhar alguns casos, nesse caso específico aí, acredito eu que a justiça deve liberá-lo, né? Ele deve responder em liberdade e até acredito que ele vai ser absolvido. Ele foi defender a mãe de um criminoso. Você viu o histórico dele? E olha para você ver, quando se fala aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. E às vezes até no mesmo lugar. Matou uma pessoa, no mesmo lugar que ele matou uma pessoa, ele foi morto. A lei não falha, né? Não falha. A lei do retorno. Quando eu encerro o programa, eu falo que Deus abençoe você e que te dê em dobro tudo que me desejar. Porque a gente tem que fazer sempre o bem ao próximo. E tudo que a gente deseja ao próximo vem em dobro pra gente. Então a gente é bom desejar sempre o bem, querer o bem das pessoas, que sempre virá o bem pra gente. Agora, quando faz o mal, planta o mal, colhe o que planta e aí vem a consequência. Acredito eu, vamos até acompanhar esse caso aí, viu, produção? Acredito eu que ele deve até ser solto na audiência de custódia, se for hoje deve ser solto, ou já deve ter sido, pela lógica aí da história contada pelo competente delegado, doutor Adelso Candeu, um dos melhores do Brasil.